tudo certo com vocês? Você está no último jogo. Bom, rapaziada do futebol, vim mais uma vez nesse vídeo para falar sobre futebol e acabou o jogo no Morumbi entre São Paulo e Corinthians pela semifinal. O São Paulo ganhou esse jogo de 2-1 e está na grande final do Paulistão contra o Palmeiras. Vai ser dois jogos, um jogo vai ser no Morumbi e outro jogo o Palmeiras vai decidir em casa. Bom, falando desse jogo, eu começo meu vídeo falando assim, como todos os vídeos. Eu analiso na minha opinião, que é sempre na minha opinião. Não estou aqui para ser melhor e nem o dono da verdade. O jogo em si, como eu falo, a escalação. Depois eu falo um pouquinho de cada time e finalizo esse vídeo pegando um destaque de cada time, um ou dois jogadores. Um ponto positivo ou negativo. Vou começar falando do jogo em si. Esse clássico que é chamado de majestoso, esse jogo foi um jogo meio amarrado para mim. Foi poucos chutes ao gol, o São Paulo estava um pouco melhor no jogo no primeiro tempo. Só que esse jogo, ele tem um detalhe. E aí que eu vou começar a falar esse detalhe. Que eu acho que todos os torcedores perceberam isso. O detalhe é assim, a escalação do Corinthians. Por isso que esse jogo foi muito amarrado. E por isso que o São Paulo ganhou esse jogo. Além de ter jogado bem também, mas o Corinthians não jogou nada. E esse jogo começou pela escalação. Ele tirou o Mosquito, que estava vindo jogando pela lateral ou pela ponta, como você prefere bem, para colocar o Juliano. Mano, gente, rapaziada, colocar o Juliano. Juliano estava vindo jogando bem, mas era no lugar do Paulinho que era para colocar. Não era para sacar o moleque que estava jogando bem para colocar o Juliano. Para ficar dois caras mortos no meio de campo. O Paulinho não jogou nada. Já faz tempo que eu venho falando. Mas hoje não jogou completamente nada. O Juliano errou passe feita a bobônica. Errou passe toda hora. Agora o mais palhaçada para mim, o bizarro do futebol, é ter colocado o Renato Augusto enfiado entre os jogadores, a zaga do São Paulo. Colocou o Renato, não, a piada, colocou o Renato Augusto para jogar como centroavante. Para não dizer que é centroavante, colocou ali na gíria do futebol, colocou entre ali o jogador a zaga do São Paulo, mano. Renato Augusto não consegue jogar de costa, não consegue jogar na frente. Renato Augusto é meio de campo, é um meia, ele arma a jogada. Por isso que todo mundo está falando que é para dar tempo ao Corinthians, tempo ao treinador. Eu acho que nessa parte, dá tempo do básico do futebol. Isso não pode dar tempo, me desculpe, não pode ter tempo. Isso é o básico do futebol. Como você coloca o meio de campo de origem, onde o cara rende atrás, mais para trás. Coloca o cara ali, enfiado entre os jogadores, os zagueiros do São Paulo. O cara não consegue jogar de costa, mano. O cara é para amar o jogo. O cara é para articular a jogada. Lançamento, chute no gol, longa distância. Ela tá de brincadeira. A armação e a escalação do Corinthians foi de brincadeira. Por isso que o São Paulo mereceu, na minha opinião, ter ganhado o jogo. E vai disputar essa final merecidamente. Juliano é uma piada. Tava jogando bem, mas tá jogando bem no lugar do Paulinho. Ali é a origem dele. Errou todos os passes. Se vocês assistiram o jogo, ele errou todos os passes, Juliano. E Paulinho, infelizmente, ele não sabe se ele é atacante ou se é meio de campo. Hoje ele não jogou de nada. Nem de atacante e nem de meio de campo. Não jogou nada. Já o São Paulo não. São Paulo fez um jogo regular, um jogo bom. Fez depois, no segundo tempo, já fez o segundo gol. O Corinthians só fez o gol pela bobagem do goleiro do São Paulo. Você vê como é que é os goleiros, né? Hoje parece que é obrigação o goleiro pegar a bola e sair chutando. Só que também não é só o goleiro. É os técnicos que obrigam o goleiro a fazer isso. Hoje o goleiro tem que ter técnica. Todos os jogadores têm que ter técnica.
Só que tá uma maior palhaçada, toda hora fica voltando pro goleiro, volta pro goleiro. Pega a bola, volta pro goleiro. De ir pra cima, não, volta pro goleiro. Aí o goleiro fez essa lambança, mas o Corinthians já tava morto. O João foi, fez o gol e o jogo terminou 2-1. O Corinthians já tava totalmente morto. A escalação do Corinthians estava péssima. O time estava totalmente perdido. Aí, tem jogadores de qualidade no Corinthians. Pelo menos é o que falam. Mas, na minha opinião, também tem um jogador de qualidade. Hoje, o senhor Vitor Pereira matou o Renato Augusto. Ele matou completamente o meio de campo do Corinthians. Já o meio de campo do São Paulo, não. O meio de campo do São Paulo deu um baile. Deu um baile com os moleques Nestor, Pablo Maia. Eles deu um baile porque o Corinthians não jogou. Escalação péssima. E o São Paulo também jogou muito bem. Não só vou falar do Corinthians jogou mal, o São Paulo jogou bem. Não, o São Paulo foi mal. Desculpa, o São Paulo foi muito bem. São Paulo, o Rogério hoje escalou certo. Numa observação que eu tive, ele não colocou o Miranda. Porque ele pensou, não, se eu coloco o Miranda para jogar, ele entra com o Mosquito, aí o Mosquito ia, como ele é um jogador rápido, o Miranda não consegue acompanhar jogador muito rápido, só que não, ele foi e deixou o time do Corinthians mais lento como é que estava ainda, com Juliano e Paulinho, com o Paulinho jogando nada. Aí depois, no segundo tempo, o São Paulo foi mudando, tirou um zagueiro mais cansado, aí colocou o Léo, que é lateral de origem, aí colocou o Miranda. Aí, como eu já falei no começo, que foi o mais bizarro que eu via deixado o Renato Augusto jogar como centroavante, enfiado entre os zagueiros ali, jogando de costas, que foi uma piada. Outra piada foi assim, depois que o Fagner se machucou, que querendo ou não, é um lateral regular para mim ali no Corinthians, dele colocar um lateral de origem, não. O que ele me faz? Ele coloca um zagueiro, tira o zagueiro da melhor posição do Corinthians e coloca o zagueiro para jogar na lateral. Pô, o zagueiro errou tudo. O zagueiro não tem habilidade, o zagueiro grandão, todo jagunço, o zagueiro tem que jogar. Ele é bom zagueiro lá atrás. Agora, como lateral, pelo amor de Deus, esse treinador tá uma piada. Muitos defendem ele por aí. Se tem que dar tempo, tem que dar o tempo para ele jogar. Mas coisas básicas não precisa de tempo, né? Como trocar um lateral por um lateral. Como não colocar um meio de campo de origem, o melhor amador do time para ser o centroavante. Então, com essas burrice de treinadores, ele perde o jogo. E já não ganha nenhum clássico na sua estreia. Já não ganhou, eu falo estreia por quê? Porque muitos estão falando que ele está estreando ainda. Vai dar 20 jogos e estão estreando. Então, vou dar um parabéns para o São Paulo por ter passado a semifinal. Hoje jogou um futebol certinho, um futebol que deve ser jogado de acordo com o jogo que foi. Ele vai encarar o Palmeiras, que é muito difícil também o Palmeiras. É muito difícil entrar na zaga do Palmeiras e ganhar do Palmeiras, porque é o melhor time do campeonato. E assim, eu termino esse vídeo falando treinador do Corinthians. Coisas básicas não precisa de tempo. Isso se aprende em base, em terrão, em qualquer lugar. Aí os destaques do Corinthians, para mim é esse. Só foi o erro. O do São Paulo é o meio de campo. Não vou colocar nenhum jogador, que todos os jogadores jogou coletivamente. O destaque é esse. O meio de campo do São Paulo jogou bem. E o destaque negativo do Corinthians é jogou mal. Meio de campo sem nenhum controle da bola. Tá bom, rapaziada? Se eu tô falando alguma coisa errada, se minha opinião você concorda ou você discorda, comente no comentário aqui embaixo, ative o sininho, se inscreva no canal, que é muito importante, que se você se inscrever e não colocar o sininho, o YouTube não recomenda esse meu vídeo. E eu vejo vocês na grande final entre Palmeiras e São Paulo e Palmeiras. Até lá!